Muito vem se falando que os apoiadores de Bolsonaro são pessoas antidemocráticas, que lutam por ideias antidemocráticas, que são contra o STF, que são a favor do fechamento da Suprema Corte. Mas não, meus amigos, nós não somos esse tipo de pessoas que tentam nos rotular. E como que eu gostaria que esse vídeo chegasse aos 11 ministros do STF para que eles pelo menos se confrontassem com a verdadeira realidade dos apoiadores de Bolsonaro. Até mesmo pessoas que não são apoiadoras de Bolsonaro, mas conseguem, aí dentro dessa situação, se revoltar com tudo que está acontecendo. O que normalmente vem acontecendo, especialmente ultimamente, é que as pessoas não estão concordando com atitudes pontuais de alguns ministros da Suprema Corte. E a pergunta que fica é: nós temos ou não o direito de nos manifestarmos? Nós temos aí o caso do Abraham Weintraub, temos o caso da Sarah Winter, caso de outros bolsonaristas que estão sendo presos por conta de manifestar a sua opinião. Temos aí apoiadores, única e exclusivamente apoiadores de Bolsonaro, listados aí na CPMI das fake news. Qual é o crime? Eu vou falar sobre tudo isso, inclusive eu vou listar aqui, no decorrer do vídeo, os crimes que a Sarah Winter está sendo acusada para que ela esteja hoje presa. Goste você ou não da Sarah Winter, é importante que a gente discuta sobre o que de fato está acontecendo. Hoje é com ela, amanhã é com o ministro da Educação Weintraub, amanhã pode ser conosco. E nós, como eu disse, não somos contra o STF. Nós apenas exercemos o nosso direito de manifestar a nossa opinião e a nossa revolta. Assim como, por exemplo, o próprio Gilmar Mendes fez uma leitura, num passado um pouco mais remoto, do que vem acontecendo no país. Acompanhem comigo esse vídeo. Eu não posso reproduzir o vídeo, mas o áudio eu posso passar aqui para vocês. Estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito. Mas não combinaram com os russos. Isso aí ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a... Então o que acontece? Quando nós, cidadãos comuns, pagadores de impostos, vemos uma declaração como essa do Gilmar Mendes, a gente vai bater palma. Porque não importa quem seja Gilmar Mendes, não importa o que ele pense, não importa o que ele sinta, não importa o que ele faz. Então aqui todos nós vamos bater palmas até hoje para isso que ele falou, para essa atitude. O que a gente pede é que as atitudes sejam justas. O que a gente espera do STF é que toda e qualquer coisa errada que aconteça no nosso país, ainda que sejam nas instâncias anteriores do nosso sistema judiciário, quando chegue até eles, a Suprema Corte, que eles tenham as suas ações baseadas na Constituição e na justiça. É a eles que nós esperamos o nosso último grito de socorro para que a gente seja protegido. Então nós vamos bater palmas para uma declaração dessa do Gilmar Mendes, por exemplo. Recentemente, nós tivemos aqui também uma declaração do Marco Aurélio Mello, que diz muito do que está acontecendo nos dias de hoje. Eu quero fazer um parênteses nesse momento do vídeo dizendo o seguinte: isso que o Gilmar Mendes trouxe nesse momento, falando a respeito
da cleptocracia, do sistema do PT, de sistema de se manter no poder, nós estávamos falando ali, ele disse, de 350 milhões de reais na última eleição da Dilma, sem dizer dos bilhões que foram ali separados para que eles se mantivessem no poder. É sempre bom lembrar que Bolsonaro não gastou nem 2 milhões de reais para se manter, para se eleger presidente da República. Nós temos um governo hoje que não tem absolutamente nenhum escândalo de corrupção. Nós queremos apenas que a nossa figura, escolhida por nós, possa governar em paz. Não queremos problemas com o STF, não queremos problemas com ninguém. Respeitamos a democracia e a divergência de ideias. Somos defensores da harmonia entre os poderes, mas não é o que está acontecendo e é o que eu vou mostrar para vocês agora. Gostaria muito que os 11 ministros do STF pudessem assistir a isso que nós vamos conversar aqui. Porque entre vocês mesmos há discordâncias. E por que o povo não pode discordar? Olha só o que o Marco Aurélio falou. Matéria do UOL. Marco Aurélio Mello diz que ato de Moraes foi nefasto para a ramagem e gerou desgaste. Numa entrevista desta quarta-feira, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse que a corte deveria ter agido, se houvesse necessidade, apenas após a posse de Alexandre Ramagem, indicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para a diretoria da PF. A conversa foi conduzida pelo colunista do UOL, Josias de Souza. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação em decisão monocrática na semana passada, atendendo ao mandato de segurança apresentado por parlamentares. Marco Aurélio declarou ainda que a liminar do colega foi ruim apenas para o próprio Ramagem e acabou causando um desgaste entre os poderes executivos e judiciário. Marco Aurélio avaliou que a atuação do STF não deve estar ligada com o ato de nomeação e que deveria agir apenas se houvesse um desvio de conduta por parte do diretor. Ele disse ainda que a decisão de Moraes foi vista com perplexidade. A atuação não se deve estar ligada ao ato de nomeação. E se houver desvio de conduta do diretor da Polícia Federal, aí ok, o Supremo atuar. Mas ele sequer seria competente para julgar uma impugnação a respeito. Por isso, vejo a decisão, no caso de Alexandre de Moraes, com certas reservas. Se um dos 11 ministros do STF vê essa decisão do Alexandre de Moraes como algo nefasto, por que o povo não pode sentir a mesma coisa? Não pode pensar, concluir a mesma coisa? Por parte do povo, é normal que a revolta seja maior. E chegamos aí ao ponto de vermos em manifestações até mesmo pedidos aí de fechamento do STF. Mas não é o sentimento que habita no intelecto mesmo das pessoas. Numa situação extrema, a gente fica até questionando, mas por que então existe o STF, sendo que todas as decisões que são tomadas aí são todas elas, no mínimo, polêmicas? O que a gente espera é a maturidade, é a coerência, é a busca pela proteção da Constituição, do povo e das pessoas escolhidas pelo povo para exercerem, por exemplo, a liderança do Poder Executivo, o presidente da República. Ele tem que ser protegido também pelo STF. E não, por parte do STF, decisões como essa, onde o próprio ministro Marco Aurélio disse que cria aí uma situação de desgaste entre os poderes. Nós temos aí, por exemplo, um e-mail aí que não sei qual foi o método, mas acabou se tornando público, um e-mail onde aí o Celso de Mello comparava o governo Bolsonaro com a época da Alemanha nazista. E aí a pergunta que qualquer pessoa que tem o mínimo de intelecto possível se faz é o seguinte: qual que é a isenção que um ministro como esse, do Celso de Mello, que pensa isso, vai ter para poder julgar alguma coisa que seja do interesse do governo? É normal que a gente tenha essas dúvidas. Dá uma olhadinha nessa matéria do Jornal da Cidade Online. Militares do alto escalão da Força Aérea Brasileira entraram de vez na crise entre o Executivo e o STF. Para tanto, um manifesto foi enviado ao ministro Celso de Mello, relator do inquérito que apura se Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal.
O documento conta com a anuência de oficiais do alto escalão das demais forças militares. O texto faz críticas ao STF e atinge indiretamente o próprio ministro Celso de Mello. Nenhum militar, quando lhe é exigido decidir matéria relevante, o faz de tal modo que mereça ser chamado por quem o indicou de general de merda. Vocês vão entender o porquê que eles colocaram esse raciocínio no meio do manifesto. É uma história conhecida sobre Celso de Mello. Ela está relatada no livro Código da Vida, de Saulo Ramos, padrinho da indicação do ministro para o STF. Quando José Sarney decidiu candidatar-se ao Senado pelo Amapá, o caso foi parar no STF porque os adversários resolveram impugnar a sua candidatura. Celso de Mello votou pela impugnação, mas depois telefonou ao seu padrinho, Saulo Ramos, para explicar-se. Olha o trecho do livro. Doutor Saulo, o senhor deve estar estranhando o meu voto no caso do presidente. Resposta dele. Claro, o que deu em você? Resposta do Celso de Mello. É que a Folha de São Paulo, na véspera da votação, noticiou a afirmação de que o presidente Sarney tinha os votos certos dos ministros, que enumerou e citou o meu nome como um deles. Quando chegou minha vez de votar, o presidente já estava vitorioso pelo número de votos a seu favor. Não precisava mais do meu. Votei contra para desmentir a Folha de São Paulo. Mas fique tranquilo, se meu voto fosse decisivo, eu teria votado a favor do presidente. Espera um pouco, deixa eu ver se eu compreendi bem. Você votou contra o Sarney porque a Folha de São Paulo noticiou que você votaria a favor? Resposta do Celso de Mello. Sim. E se o Sarney não houvesse ganhado, quando chegou sua vez de votar, você nesse caso votaria a favor dele? Celso de Mello responde. Exatamente, o senhor entendeu? É a resposta do Saulo. Entendi. Entendi que você é um juiz de merda. Bom, aqui tem as assinaturas das pessoas que votaram, que assinaram esse manifesto, né? Mas aqui tem o texto. Ao senhor Celso de Mello Filho, ninguém ingressa nas Forças Armadas por apadrinhamento. Nenhum militar galga todos os postos da carreira porque fez uso de um palavreado enfadonho, supérfluo, verboso, ardiloso, como um bolodóio de doutor de faculdade. Nenhum militar recorre à subjetividade ao enunciar o subordinado a missão que lhe cabe executar, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Nenhum militar deixa de fazer seu corpo uma trincheira em defesa da pátria e da bandeira. Nenhum militar é comissionado para cumprir missão importante se não estiver preparado para levá-la a bom termo. Nenhum militar tergiversa, nem se omite, nem atinge o generalato e nele o posto mais elevado se não merecer o reconhecimento de seus chefes, o respeito dos seus pares e a admiração de seus subordinados. E principalmente nenhum militar, quando lhe é exigido decidir matéria relevante, o faz de tal modo que mereça ser chamado por quem o indicou de general de merda. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2020, e aqui assinam todas essas pessoas. Vocês podem aí pausando o vídeo para ver quem são as pessoas que assinou esse manifesto endereçado aí ao ministro do STF, Celso de Mello. Bastante gente, hein? Então, tudo isso que vem acontecendo, repito, são consequências de decisões, no mínimo, polêmicas por parte de integrantes do STF, não do STF em si. E o povo é normal que se revolte. Agora, por que pegar pessoas como, por exemplo, aqueles dois manifestantes que estiveram ali na frente da casa do Alexandre de Moraes, que estão presos até hoje? São pais de famílias. Até onde eu sei, para ser honesto, o que eles fizeram foi manifestar na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Tem também o caso da Sarah Winter, né? Vou falar dos crimes que estão listados aí, que dizem que ela cometeu e por isso ela está presa. Mas, basicamente, a gente pega esses dois manifestantes, a gente pega a Sarah Winter, a gente pega os influenciadores digitais que apoiam o Bolsonaro, e todos eles estão sendo tratados como criminosos. E agora nós temos aí o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ok? Qual o crime
que Abraham Weintraub cometeu. Ele disse a portas fechadas, numa reunião privada, que só se tornou pública por conta da decisão do próprio STF, que gostaria de ver todo mundo do STF preso. Mas ele não imputou nenhum crime a ninguém do STF. Imputou, ele disse, de um desejo dele. Do mesmo jeito que o Celso de Mello disse num e-mail privado, que não era para ser público, que pensa que o governo Bolsonaro tem aí uma forte ligação com o que era feito na época da Alemanha nazista. Aí eu pergunto, se a gente fosse para escolher duas dessas declarações, qual a gente diria que seria mais contundente? Porque no caso do ministro do governo Bolsonaro, ele não imputou nenhum crime a ninguém do STF. Já a declaração do Celso de Mello, quando você chama alguém de nazista, você está imputando a ele um crime. Então nós temos que decidir. Faço mais uma vez a pergunta nesse vídeo. Nós temos o direito de nos manifestarmos, de opinar sobre tudo que a gente acha que tem direito de opinar ou não? Esse tipo de declaração do ministro Celso de Mello, ele acaba por fortalecer discursos, né, de extrema imprensa, como por exemplo do jornalista Marco Antônio Villa, que está todos os dias aí acusa não só Bolsonaro, mas os bolsonaristas de nazistas. Assim como agora tentam tratar de forma normal uma charge que foi reproduzida pelo jornalista Noblar, que coloca aí Bolsonaro como nazista também. Então vamos lá, meus amigos. Confira a lista de crimes cometidos por Sarah Winter, que é da página do MBL News. Os crimes foram apontados por Alexandre de Moraes e as penas somadas vão de 7 a 22 anos de prisão. Então aqui tem o texto, mas vamos aqui diretamente à listagem de crimes, né? Vamos lá. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 18 da Lei da Segurança Nacional. Tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer um dos poderes da União ou Estados. Penas de 2 a 6 anos. Artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre classes sociais, a prática de qualquer dos crimes previstos nessa lei, pena de 1 a 4 anos. Artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado, ou da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fatos definidos como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Interessante, né? A lista de crimes que a Sarah Winter está sendo aí acusada de cometer. Mas vamos então ver o que o Zé Dirceu, Lula, Dilma, Requião e mais esse outro aí falaram, entre outros que eu vou elencar aqui. Que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só a Corte Constitucional. Depois que o Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular: o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo acaba também o Congresso Nacional, que promulgou a Constituição, que garante que ninguém pode ser preso a não ser com condenação final transitada em julgado, ou seja, condenação sobre a qual não caibam recursos alguns.
nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral. Temos aí, numa manifestação super democrática, um boneco com a figura do presidente da República amarrado morto de cabeça para baixo. Temos aí esse cara, o Vina Guerreiro, que fez um vídeo que circulou pela internet, onde ele não só diz que gostaria de eliminar o Bolsonaro, como ele incita as pessoas que assistam ao vídeo que ele fez a fazer o mesmo. E cadê o STF? Por que esse cara aqui não está preso? As declarações dele foram inferiores ou menos radicais do que aqueles que manifestam em favor do Bolsonaro? Eu fico imaginando se nessa publicação aqui, dessa moça, dessa senhora, que parece que o nome dela é Rosa Luz, se tivesse ao invés da cabeça do presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse a cabeça de um dos 11 ministros da Suprema Corte. O que seria feito contra essa pessoa? Porque ao fazer uma publicação como essa, com a cabeça decapitada do Jair Bolsonaro, nada foi feito. Com relação àquele youtuber que eu mostrei anteriormente aqui, que pediu aí a eliminação de Bolsonaro, ele tem forte ligação com Ciro Gomes, que a todo momento chama Bolsonaro de genocida e fala em presidente do Tribunal de Haia. Meus amigos, a todo momento o Ciro Gomes, ele não mede as palavras para chamar o presidente da República de genocida. Isso é uma imputação de crime grave e até agora nada foi feito por parte do STF contra esse cidadão. Ah, mas é o Bolsonaro que teria que pedir. Quando o Bolsonaro se entrasse numa ação contra o Ciro Gomes por conta disso daqui, iriam chamar Bolsonaro de ditador, de autoritário, de pessoa que quer censurar a liberdade de expressão do cidadão comum. Então o STF teria que fazer alguma coisa contra essas declarações do Ciro Gomes. Por que não faz? Por que não faz? O próprio MBL, que através aí dos seus representantes, especialmente aí do Renan Santos, um dos seus líderes fundadores, ficam a todo momento ofendendo o presidente da República, já também fez algo aí contra o STF. Olha aqui. O principal estrategista do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, divulgou um vídeo forte contra o Supremo Tribunal Federal, chamando o ato de mais uma sabotagem contra o Brasil. Isso aqui foi feito em 19 de dezembro de 2018. Eu sei muito bem como foi esse vídeo, ele está aí disponível na internet, mas o Renan Santos do MBL, assim como o Arthur, Mamãe Falei, o Fernando Holliday, todos eles já fizeram ataques muito mais profundos ao STF do que o Abraham Weintraub. Eles fizeram de forma pública. Abraham Weintraub o fez de forma privada. E aí? Olha o que foi dito a respeito do STF e nada foi feito contra essas pessoas que deram essas declarações. Bolsonaro nunca fez nada nem que se aproximasse disso. A própria declaração do ministro Weintraub não chega nem ao chinelo do que isso foi dito. Mas ele está lá sofrendo essa ação que para nós soa como perseguição ao governo e aos apoiadores de Bolsonaro. E os crimes ou as declarações polêmicas contra o nosso próprio presidente e que o STF absolutamente não se manifesta, silencia. Por fim, mais uma vez fica a pergunta. Nós temos ou não o direito de nos manifestarmos? E quando eu falo de nós, a pergunta agora, nesse momento, ela é específica. Nós, apoiadores ou simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, temos o direito de nos manifestarmos ou não? Porque o que nós conseguimos ver nesse vídeo é que quem é apoiador de Bolsonaro vai passar por todo esse constrangimento judicial. E quem não é apoiador de Bolsonaro, quem é oposição, pode falar o que quiser
tanto contra o STF como contra o próprio Jair Bolsonaro, que nada vai ser feito. É considerado liberdade de expressão. Apoiadores de Bolsonaro, quando exerce o direito de liberdade de expressão, é visto como ataque às instituições democráticas. Poderemos ou não poderemos? Uma pergunta muito honesta e não é uma ofensa nem uma imputação de crime, é só uma pergunta. A pergunta que eu faço aos 11 ministros é: vocês se julgam acima da lei? Creio que não. E por ser assim, por que não tratarmos aí de forma igualitária todo cidadão da nossa nação? O cidadão brasileiro, através de votação, através das eleições, elegeu o presidente da República Jair Bolsonaro. O STF, segundo o meu entendimento, tem como obrigação proteger a Constituição essa que prevê as eleições democráticas que elegem o presidente da República, e esse deve ser protegido pela própria Constituição, que tem aí o STF como seu guardião. Devo então eu entender que o STF não deve atacar o presidente Jair Bolsonaro, salvo uma situação que ele pratique algum crime. O presidente praticou algum crime? Se não praticou, ministros, em nome da Constituição, deixe o presidente trabalhar. E mais, além de deixá-lo trabalhar, proteja-o para que ele possa exercer em paz o seu mandato. Aqueles que não concordam com os resultados da eleição, que nas próximas eleições trabalhem mais para eleger um outro candidato. Mas nós não podemos permitir que declarações como aquela de FHC dizendo que querem praticar aí uma união para que seja de fato aqui no Brasil exercido um parlamentarismo branco, declarações como a de Ciro Gomes dizendo que tem Rodrigo Maia nas mãos e que nada vai passar sem a anuência deles, para que isso não seja executado. O STF deve proteger a democracia, deve proteger o presidente da República, assim como os outros poderes também. É isso que o povo espera. Para a gente possa, no mínimo, se orgulhar da Suprema Corte. O que está acontecendo é algo que realmente nos deixa perplexos, assim como num caso pontual, onde o ministro Marco Aurélio disse que uma decisão do Alexandre de Moraes, para ele, causava sérias restrições e ele entendia como algo nefasto. Fica aqui então registrado a opinião, a liberdade de expressão de mais um brasileiro. E se você que assiste esse vídeo até aqui está comigo nessa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E se algum dos ministros assistirem a esse vídeo, entenda, esse vídeo não teve o tom de enfrentá-los ou de desrespeitá-los e muito menos de imputar nenhum crime. Não foi isso que eu fiz nesse vídeo. Esse vídeo eu quis realmente tentar, de alguma maneira, fazer com que a gente consiga trabalhar de uma forma harmônica para que o Brasil entre numa escala de progresso, de sucesso, para que todos sejam mais felizes, tenham mais oportunidades e que a democracia seja, sim, respeitada. Somos defensores da democracia, diferentemente do que tentam pintar a nós. Tamo junto.